Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém, ainda assim, ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida, essa é a vereda que nos preserva da morte. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda sua boca guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor,
mas quem segue caminhos enganosos despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Onde não há bois o celeiro fica vazio, mas a força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz à morte. Mesmo no riso o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é eitadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas, sem súditos, o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada ao rei, mas procede vergonhosamente incorre em sua ira. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sabe dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão.
Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar a resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento por sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra.